Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é dia 23 de abril. E eu gostaria de ler com vocês em Provérbios, capítulo 8, verso 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. A sabedoria neste capítulo 8 disse que ela gritava à beira dos caminhos, no alto da montanha, ela gritava no universo todo. E nós precisamos, então, estarmos atentos ao que a sabedoria está nos dizendo. Nós vimos, então, ontem que Paulo diz que em Cristo Jesus nós nos tornamos sabedoria de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, você recebe o amor de Deus e você recebe também a sabedoria de Deus. E aqui a sabedoria está nos encorajando a permanecer naquela posição diante das portas, diante da casa. E, claro, nós pensamos então a casa de Deus. Existem dois exemplos de casas de Deus aqui na Bíblia. Tem o tabernáculo no Antigo Testamento e o templo no Novo Testamento. E tem, inclusive, terceiro exemplo, que é a nossa vida, porque nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. Êxodo capítulo 29, verso 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então as pessoas esperavam diante do tabernáculo, da porta do tabernáculo, da entrada, para que o sacerdote saísse depois de ter oferecido aqueles holocaustos. E ali Deus então se encontrava com o seu povo e falava com ele. No Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 1, verso 21, quando Zacarias então tem uma revelação com o anjo que vai lhe dizer que a sua esposa Elizabeth vai ter um filho, João Batista. O texto de Lucas 1, verso 21 diz o seguinte: e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Então, o povo esperando lá de fora. No caso do Êxodo, na época do tabernáculo, o tabernáculo vai ser substituído por um templo em Jerusalém e a mesma coisa acontece nesses dois lugares. Ou seja, eles oferecem holocaustos ao Senhor. Sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de ações de graça. Existe um lugar incrível que se chama Gólgota, e lá também o Cristo ofereceu o sacrifício, o maior sacrifício de todos os sacrifícios. Ele se ofereceu por você, pelos seus pecados, pelas suas culpas, pelas suas dores, pelas as suas enfermidades. E então nós agora esperamos ao pé da cruz, da mesma forma em que as pessoas esperavam diante do tabernáculo, diante do templo. E aqui em Provérbios capítulo 8, a sabedoria está dizendo que bem-aventurada é aquela pessoa que espera diante da sua casa. A casa da sabedoria é a casa de Deus. Não a casa feita por mãos de homens, porque Atos dos Apóstolos diz que Deus não mora em edifícios feitos por mão de homens. Deus não mora na sua igreja. Deus não mora no templo que você construiu, por mais bonito que ele seja. Deus mora no coração das pessoas. Então nós temos que correr atrás, ele está dizendo aqui. Paulo diz também que uma vez que estamos em Cristo, nós devemos andar nele. E aqui a sabedoria está dizendo que a gente deve esperar na frente da casa, da mesma forma que as pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento esperavam diante do tabernáculo e do templo, respectivamente. Nós esperamos. Tem aquele desejo nosso de estarmos com a sabedoria. Porque ele diz no final desse capítulo maravilhoso: aquele que peca contra mim violentará sua própria alma. Todo o mal que você faz contra o seu irmão, contra alguém, é contra você mesmo que você o faz. Todos os que me aborrecem amam a morte. Se afastar da sabedoria de Deus é correr direto para os braços da morte. É por isso que precisamos estar diante dessa casa maravilhosa de Deus, dessa casa da graça, dessa casa da sabedoria, para sermos cheios dela e podermos fugir da corrupção e da morte que reina neste mundo. Que Deus vos abençoe.